Olá, hoje estou aqui para a gente bater um papo sobre os princípios que norteiam as artes de forma geral, né, e que norteiam a sua fabricação, a sua concepção e a sua execução, né. E vou falar em linhas muito gerais, não vou me adentrar em cada um, né, das linhas que abordam esses elementos e do que poderia ser, e sim também, na verdade, dar um pouco da forma como eu observo isso e como aqui na Polis a gente trabalha essas ideias, né. Há um princípio que rege todas as artes, não só um, mas alguns princípios, né, e esses princípios eles estão relacionados com a concepção da arte num sentido mais amplo e que está ligada à tradição antiga que vem desde a Grécia, com Platão, Aristóteles, Plotino e muitos outros, né, dessa mesma linha, que trabalha a ideia da arte como aquilo que é capaz de transmitir beleza, como aquilo que é capaz de trazer para nós de forma sensível, ou seja, através dos sentidos, ou seja, eu posso tocar, eu posso observar, posso ouvir o belo, né? Sendo que o belo seria, na verdade, algo intangível, algo arquetípico, né? Que não estaria acessível aos nossos sentidos, nem ao nosso pensamento. Mas vamos tratar então da seguinte maneira: cada arte, cada forma de arte, dança, a poesia, uma peça de teatro, uma música, ela se rege pelos seus princípios próprios, ou seja, elas têm as suas próprias maneiras de apresentar uma ideia, de apresentar uma mensagem, vamos dizer assim. E eu já estou trazendo dessa forma porque justamente algo que as linhas que falam a respeito de arte tendem a concordar é que a arte tem algo a dizer, a arte tem alguma mensagem, seja isso levado de forma extrínseca, né, ou de forma intrínseca. Aqui não vamos falar sobre isso nesse momento, mas sim eu quero tratar com vocês justamente de duas linhas mais específicas, né? Não exatamente duas linhas, mas de concepções, maneiras como nós vamos abordar a arte e como vamos levar até a sua concepção ou a sua execução, né? Ou seja, da concepção até a execução, para ficar mais claro, né? Então, existe uma linha que trabalha a concepção da arte quanto algo formal. Então, algo que precisa ser idealizado, pensado, e nesse sentido, a arte vem com essa forma, justamente é a sua própria mensagem. A forma seria algo que eu iria abstrair ao ter contato com essa arte e que ela já estaria alocada ali desde o momento de sua concepção pelo criador, pelo artista. Então a forma seria essa mensagem que o artista quer passar, para além de todas as coisas que são transmitidas na arte, né? em sua obra. Um exemplo que me vem à mente agora seria justamente a ideia da Ilíada, de Homero, onde lá nós temos Aquiles e o tratamento que se dá como ele sendo o guerreiro perfeito, justamente, entre outras coisas, pela sua coragem. A coragem que faz com que ele se lance a uma vida curta, porém gloriosa, porque se tem essa relação de alcançar aquilo que em teoria seria impossível para os humanos, né? Seja a imortalidade, seja essa capacidade de se superar a si mesmo como um grande herói, né, realizaria. O Aquiles ele toma posse da sua coragem a partir do momento que ele enfrenta a sua cólera, ou seja, ele domina a sua cólera e faz com que ela não o domine. Então ele deixa de ser um servidor da sua cólera e passa a ser, na verdade, o senhor dela. E essa cólera, como esse grande poder, como essa grande força, faz com que ele possa abrir esse caminho e justamente criar a coragem. A coragem, então, segundo Platão, é o resultante dessa cólera quando ela é bem domada inteligentemente. Então, a Ilíada trata de muitas outras coisas e o poema em si é muito extenso e tem muitos matizes, muitos detalhes que podem ser tratados de diversas formas, mas esse tema da cólera ele é abordado desde o começo, ele está lá no início do livro, né? Embora, né, não podemos dizer assim de forma bater esse martelo, né, de maneira
arbitrária que seja esse o tema, né, da obra. Em um outro aspecto, em um outro espectro talvez, a gente tem a ideia da arte enquanto essa manifestação dos sentimentos, ou seja, totalmente o contrário de pensar isso enquanto uma forma, né? Pensar justamente vou manifestar aqui os sentimentos que eu tenho para transmitir, né? Que isso em si já é a mensagem que eu quero deixar, e depois a forma eu ajusto, eu vejo como eu faço, né? E daí isso vem, entre outras coisas, embasar muito a ideia da arte romântica como esse período do romantismo em que não somente o amor é retratado, né, como essa explosão de emoções, mas muitas outras coisas que vão tratar dessas emoções fortes que nós temos, né, enquanto seres humanos. Então, vem a expansão da emoção, e essa emoção é capaz de gerar essa obra, né? Porque ela é tão grande, toma tanto espaço que transborda, né? Tem essa capacidade de transbordar e se manifestar em uma obra de arte. Se colocarmos em um paralelo, né, temos então, de certa forma, dois elementos diametralmente opostos, né, uma espécie de contraposição entre razão e emoção. E se nós colocarmos qualquer uma das duas abordagens de forma absoluta, né, e levar isso até o absurdo de só tratar de uma forma e só tratar da outra forma, eu teria incoerências, né, e impossibilidades de trazer a arte à sua concepção total. Então, se eu penso na arte apenas enquanto forma, apenas enquanto uma mensagem que eu planejo, em que eu arquiteto, eu matematizo e busco disso trazer a minha forma, a minha mensagem, eu vou cair numa abordagem totalmente intelectual, né? E que, por sua vez, vai gerar também uma aproximação totalmente técnica. Então, tudo vai se resumir a algumas fórmulas específicas, algumas formas que já são consagradas, alguns, vamos dizer assim, clichês que já são esperados, né? Porque se tem esse cânone, entre muitas aspas, né, que não se pode quebrar, porque há uma espécie de regra de ouro, né, e que se acredita ter se alcançado, e que isso não pode ser mexido, né? Isso faz com que se trave muitos avanços e que as pessoas não se arrisquem para comunicar a sua própria ideia, a sua própria mensagem, né? Do outro lado, também, se eu penso na arte apenas em como essa dispensão de sentimentos, eu vou cair num caos absoluto, onde aquilo só vai fazer um sentido para mim, né, que escrevi, né, e talvez para uma meia dúzia de pessoas, mas aquilo vai estar de forma tão caoticamente manifestada que cada um vai tomar a sua acepção. Não vai ter nem assim, um paralelo, uma semelhança entre uma interpretação e outra interpretação. As coisas vão ficar totalmente subjetivas. E a arte, apesar de ter o seu lado simbólico, né, ela não é subjetiva. Pelo contrário, a arte tem uma abordagem concreta. Isso é importante dizer, porque a gente vai trabalhar com elementos que são percebidos pelos sentidos. O som, a visão através da dança, né, ou da escultura, ou da pintura. E basicamente esses três, né, esses dois, a visão e o som, né? Então, todos esses aspectos eles são organizados de uma maneira que seja perceptível a beleza através dos sentidos, né? Todas essas artes que eu falei, elas se organizam de uma forma simbólica, elas têm a sua mensagem transmitida através de um elemento simbólico, e por isso a gente pode transmitir algo, seja através de uma dança, seja através de uma música, mesmo que ela não tenha uma letra, né, explicitamente. E esses símbolos eles precisam ser concatenados, né? Eles precisam ser organizados de uma maneira racional, coerente, e além disso eles precisam vir carregados de sentimentos, porque o símbolo ele não pode ser simplesmente uma coisa representativa, ele precisa estar imbuído disso. Então, de certa maneira,
o artista ele vai manifestar na obra aquilo que ele sente quando está no momento de sua concepção. Mas ele não pode fazer disso simplesmente uma espécie de despejo emocional. Ele precisa ordenar, organizar essa manifestação emocional de maneira clara, de maneira coerente, para que ele seja compreendido e porque ele vai se... Não exatamente para que ele seja compreendido por ele mesmo, né? O artista, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai se preocupando mais com manifestar a sua mensagem, não exatamente que as pessoas compreendam a sua questão pessoal. Assim, então, para a gente organizar esses símbolos, como é que a gente pode observar, como é que a gente pode não só observar, mas concretizar isso, manifestar isso, fazer com que isso seja um aspecto bem trabalhado, né? Eu divido a arte em 3 elementos principais, que podem ser encontrados talvez em muitos outros lugares, mas basicamente a técnica, né? Como esse aspecto que a gente treina, a gente trabalha diariamente com disciplina e que se desenvolve ao longo de um tempo, né? Então, por exemplo, a técnica de se fazer um soneto, a técnica de se fazer um poema épico, a técnica de se fazer um poema em redondilhas, e, enfim, cada uma das artes vai ter a sua técnica própria de se manifestar, a sua estrutura própria para se manifestar. De maneira que eu escuto uma música e percebo, olha, isso é um rondó, isso é um minueto, isso é uma sonata, né? Eu não preciso acessar a partitura para que eu compreenda isso, porque o próprio mecanismo de concepção, a própria técnica de concepção da obra, ela me permite percebê-la sem que eu precise ter um comentário sobre isso, uma bula sobre isso. O outro aspecto é necessariamente os sentimentos, porque os sentimentos eles são aqueles elementos que movimentam a obra, né? E é aquilo que faz com que a mensagem que se está sendo transmitida pela obra, né? Vamos dizer assim, a sua voz seja passada. Então toda a obra ela precisa necessariamente causar uma comoção no público que a presencia, no público que a escuta. Ele precisa ficar comovido para que ele possa ter acesso a essa ideia. A arte ela se comunica através dos sentimentos, né? E o símbolo é o aspecto que conjuga o sentimento com a ideia, com a razão. Ele conjuga os dois, a ideia e a razão, porque ele tem tanto um aspecto estrutural quanto um aspecto emocional, né? Que trabalha os sentimentos. Um pequeno adendo aqui, o sentimento que vamos buscar desenvolver enquanto artistas é justamente aquilo que é trabalhado nas nossas emoções até que a gente possa fazer com que nela se manifeste um poder. Que tipo de poder é esse? A virtude. Todo sentimento ele é de alguma forma uma virtude. A virtude é essa força, esse virtus, essa potência que é capaz de fazer com que a gente possa se conectar com um elemento mais profundo, que é justamente as ideias, né? Já vamos falar das ideias. O sentimento então é o resultado dessas emoções que quando elas são bem desenvolvidas em nós, né? E são esse aspecto emocional nosso de mais força, né? Então aquele sentimento que eu falei mais cedo de coragem, né? Aquele que nos move a saber aquilo que devemos temer e aquilo que não devemos temer, né? Ou seja, não viver uma vida indigna simplesmente porque eu quero preservar a minha vida, isso é coragem, né? Saber lutar por aquilo que é bom, isso é coragem, né? Assim como um sentimento de piedade em relação àquilo que os demais sofrem, assim também como um sentimento de caridade, né? E poder ajudar aquelas pessoas que realmente mais necessitam,
Um outro sentimento também que a gente não costuma falar enquanto sentimento, mas é a paciência, né? Que é aquela capacidade de saber sofrer, né? Pelo outro, de certa forma, né? Saber esperar pelo outro, porque a paciência envolve esse amor, né? Sem amor não há como manter a paciência por um longo tempo, é apenas uma tolerância que logo vai passar. Então, sentimento de entusiasmo, que é essa percepção, esse contagio, né? Pela presença do que é divino, do que é bom. Então, todos esses elementos, de certa forma, eles vão ser os sentimentos, né? E para você que gostaria de saber um pouco mais sobre isso, a gente trabalha bastante isso na nossa oficina, onde trabalhamos Cartas ao Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, né? E que vamos deixar um link na descrição desse vídeo, caso você se interesse por isso, né? Nós estamos fazendo um grupo de espera para a próxima turma e o ponto principal que a gente trabalha nessa oficina é justamente como os sentimentos têm a capacidade de manter uma unidade, uma coesão em nós mesmos, porque eles nos purificam e nos elevam, ou seja, nos enobrecem, nos tornam melhores seres humanos. Finalmente chegando nas ideias agora, quando passamos dos sentimentos, vamos entrar então nos elementos mais arquetípicos, né? Porque por mais que a gente pense numa forma, numa mensagem que a gente quer trazer, o elemento arquetípico nós não temos tanto controle sobre ele, porque é uma força da natureza, uma potência de vida, uma potência divina também. E o belo, o justo, o verdadeiro, o bom, né? Esses arquétipos, por exemplo, que traz Platão em suas obras, eles conjugam como esses elementos que nunca conseguimos perceber claramente de forma tão concreta assim, né? Mas que se manifestam em diversos tipos de ações, né? Então, esses arquétipos eles estão tratando justamente disso, desses elementos que ordenam tudo que é bom, tudo que leva ao bem. Ainda assim, a gente não tem como perceber ele de forma tão concreta, né? Não podemos falar o que é exatamente o que é a justiça, o que é a beleza, o que é a bondade, mas a gente consegue dar exemplo de uma ação justa, de uma ação bela, de uma ação boa, né? Da mesma forma, na arte também, os arquétipos eles são esses elementos que movimentam, que potencializam, que nos levam à execução, à concretização das obras de arte, né? Então, esses arquétipos eles se comunicam em um nível sutil com o artista e faz com que ele trabalhe para alcançar esse arquétipo, trabalhe para ir em direção a esse arquétipo. Esse arquétipo ele percebe através do seu sentimento. Então, de certa forma, toda a arte ela começa em um sentimento. A partir desse sentimento que o poeta tem, que o artista tem, ele busca meios de concretizar isso. Seria então a técnica, né? Porém, ele vai percebendo depois que esses sentimentos que ele tem, eles são limitados a ele mesmo, né? E se ele for trabalhando isso, ele vai chegar em uma outra ponta, em uma outra coisa, que é justamente a concepção do arquétipo, né? O que é arquétipo? Arquétipo é uma palavra composta de duas palavras, né? De arquê, que significa princípios, né? Ou origens, e tipo, que é modelo. Se nós juntarmos as duas palavras, vamos ter modelo original, ou modelo do princípio, algo assim. Justamente o arquétipo é aquilo que está no início e no final. Então é ele que começa que é o responsável por começarmos em nós, ou para nós, enfim, o artista a realizar essa obra de arte, e também é o objetivo que nós queremos atingir quando vamos executar ela para o público, né? E há um fenômeno muito interessante que acontece durante uma apresentação de uma obra de arte, é justamente a revelação que
a gente só sabe exatamente aquilo que fala a nossa obra, principalmente se for uma peça de teatro, fica mais claro, quando ela está sendo executada, né? Quando um diretor ele concebe a sua obra, ele escreve o roteiro, né? Ainda por mais que ele ensaie, ele sabe exatamente o que ele quer transmitir com aquilo. A arte só se revela no momento em que ela se mostra, né? É o momento em que ela fala por ela mesma. Ali já não há como interferir, né? A peça começaram-se as falas, ali já não há como se interferir e a arte precisa falar por ela mesma. E aí, nesse momento, se sabe exatamente do que ela está dizendo, né? Essa é uma das grandes dificuldades em se trabalhar com a arte, porque não é algo que tem um sentido concreto, um sentido até mesmo abstrato, intelectual, mas sim um sentido simbólico. E o símbolo, ele nunca é fechado nele mesmo, ele sempre aponta para uma outra coisa. Então, o que eu queria trazer hoje justamente é essa junção que é necessário fazer, tanto da ideia, né, da capacidade de conceber a arte, como da junção dos sentimentos, daquilo que move a arte. Esses elementos precisam ser convergidos e unificados. Depois que eles forem convergidos e unificados, eles precisam ser trabalhados até o ponto em que possa ser levado à sua correta expressão. Então, isso foi o que eu queria trazer para vocês hoje, que é necessário haver esse correto equilíbrio entre a razão, que vai estar sendo representado pela forma, né, pela mensagem que eu quero trazer, o sentimento e a técnica. É um tripé que é necessário fazer para que a arte possa ter a sua expressão mais adequada, né? Porque, em outras palavras, em outros planos, a gente pode conceber a obra justamente como uma concepção. Nós estamos fazendo nascer um outro elemento, né? Esse que não faz parte mais do artista. Quando o artista ele faz a obra nascer, ela já não é de certa forma sua, né? E ela então precisa falar com suas próprias palavras. Seja isso uma dança, uma música, uma poesia, uma peça de teatro. Essas palavras precisam estar muito bem equilibradas nesses três pilares, para que ela não fique deficiente em nenhuma forma da sua expressão. Ela seja uma expressão clara daquilo que ela precisa transmitir, de forma simbólica. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.